Podcraft. Um ano de Podcraft. Há 1 ano, em meio à Mega Artesanal 2019, nascia a ideia do canal Craft. Um espaço para notícias, conversas, troca de ideias, enfim, um lugar para o artesão. Para acompanhar as novas mídias e inserir o artesanato no contato com as novas tecnologias, nasceu o Podcraft, o seu podcast de artesanato. Uma janela para artistas, artesãos e personalidades do nosso meio contarem mais sobre suas trajetórias e falar das suas expectativas para o mercado. A ideia deu tão certo que completamos 1 ano de vida e chegamos à marca de 50 episódios. Não é demais? Episódios, né? Errei aqui o plural. Não é demais? Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é 1 ano de Podcraft. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas eu acho que nós já encontramos um caminho, a melhor maneira de levar esse podcast até você. Dessa vez, não vamos fazer exatamente uma entrevista, será mais um bate-papo mesmo. Eu e a Beth vamos aproveitar esse espaço aqui para agradecer a sua audiência até aqui, contar um pouquinho da história do canal Craft e os frutos que essa história já rendeu. Então, antes, só para não perder aqui a oportunidade, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo Podcraft. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E agora, nós vamos retomar o foco no canal Craft como portal de notícias. Nós pedimos desculpas pelo intervalo aí que a gente teve que dar nas notícias, nas divulgações dos parceiros, mas eu acho que com essa conversa que você vai assistir agora, vai ouvir, vai dar para entender e até perdoar a gente. Não é isso mesmo, Beth Monta? Seja muito bem-vinda! Olá, muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, de novo, né? Porque a gente estava com saudades, né? Tanto tempo que a gente ficou, 2 semanas para a gente, 2, 3 semanas é muito tempo para a gente ficar sem conversar, ainda mais eu que falo para caramba. E hoje a gente aqui em clima de aniversário, né? De pique-pique, oba-oba, vamos lá. 1 ano de Canal Craft, muita história para contar. A gente viveu 5 anos em 1 ano, não só nós do Canal Craft, mas o mundo, né? Então, e a gente foi 1 ano intenso de aprendizagem, de renovação, de descobertas, assim, e óbvio que a pandemia trouxe muita coisa ruim, que ninguém estava esperando nem contando, mas ao mesmo tempo tudo tem um lado bom na vida e ela trouxe muita aprendizagem para todo mundo. E felizmente a gente está aprendendo muito e somos do time que está aprendendo e se renovando e mostrando que tudo tem um lado bom e a gente é só saber a gente captar esse lado bom e espalhar, né? É isso. Estou muito feliz. Estamos, né, Beth? Vamos começar então contando um pouquinho da nossa história, como é que nasceu o canal Craft. E como eu falei lá no comecinho, ele nasceu na Mega Artesanal 2019, né, Beth? Você lembra? Vamos contar para ele. Pois é, aí vamos um pouco além, né? Quando a gente estava fazendo a revista da Mega Artesanal do ano passado, e a gente começou a conversar com um monte de gente, batendo papo para as entrevistas, que era o nosso comum, né? E aí um monte de ideia, tem que fazer isso no artesanato, tem que fazer aquilo no artesanato, outras pessoas com quase todos os nossos entrevistados com muitas boas conversas, né, e de descobrimento sobre o artesanato, e daí nasceu, das entrevistas para a revista, a ideia da gente fazer o Revista em Vista, que era um evento dentro da Mega Artesanal, onde a gente chamou as pessoas para conversar, em rodas de conversa, para conversar sobre artesanato, falar sobre o Revista em Vista foi uma roda de conversa que foi pautada, né, com alguns temas na Mega Artesanal 2019, ficou localizado ali no Boulevard das Artes, um espaço que era tido para palestras e acabou sendo consumido pelo Revista em Vista, por esse bate-papo, foram os momentos em que aquilo teve mais cheio.
e foi realmente uma grande satisfação para a gente, porque muitos parceiros, muitos amigos, muita gente da indústria, do comércio, muitos artesãos toparam essa empreitada com a gente. Esse pioneirismo também em conversar sobre artesanato, né? Não, então, e ainda eu lembro muito bem o seu Almeida, da Gato Preto, muito querido, falando assim, vocês estão começando pequenininhas, mas daqui a algum tempo vocês vão ver o que isso vai se tornar. O que vocês estão fazendo é muito legal, é muito importante, e é o que vem pela frente. O seu Almeida sempre foi muito visionário, eu tenho muito respeito como ele. E é o nosso pezinho de coelho também. É, o nosso pezinho de coelho. Um dos, né? Porque a gente tem vários. E aí, essa ideia toda da gente chamar as pessoas, de conversar, imaginei a gente conseguir colocar dentro de uma roda de conversa, por exemplo, tinha um professor da Acrylex, o Marco Venturelli, tinha o seu Almeida da Gato Preto, que era dono da Gato Preto, o Eduardo da True Colors, e se você parar para pensar, teoricamente, né, e na prática, concorrentes estavam ali. Mas, assim, quando você consegue fazer com que esse mercado se converse, foi uma experiência muito bacana. Isso foi dos dias, né? Nos outros dias, Dotan, com Peter Paiva, fazendo aquela zone, movimentando todo o Boulevard. Teve dia com Marcelo Dargan, com Luciano Amado. Então, assim, foram várias pessoas muito queridas sobre os temas pintura. Gente, ao vivo, não é ao vivo, né? Mas aqui a gente é quase igual. O povo toca celular e a gente esqueceu. Mas teve muita gente bacana. A gente teve Afonso Franco, a gente teve o Elá Camaneira. Elá Camarena, a gente estava ali com... O Vander! A gente teve o Vander Mazzotti. Falando enfim, foi realmente muito produtivo, e quem teve a oportunidade de estar conosco aprendeu tanto quanto a gente, que foi maravilhoso, porque é isso que nos dá o máximo de satisfação, né, Beth? E assim, mais do que tudo, foi ali que a gente foi picada, né? Porque assim, a gente entendeu que aquilo que a gente achava realmente funcionava, que era colocar as pessoas para conversarem, para trocarem ideias, para a gente poder... E a gente, o que a gente já vinha vindo, né, dentro desse tempo, a gente simplesmente entendeu que a gente precisava conversar sobre artesanato, precisava se falar sobre artesanato, e a gente não tinha um espaço para isso, né? Não existia um Boulevard das Artes o tempo todo ali para a gente sentar e conversar. Pelo menos não havia um espaço democrático como esse, né? Em que você pudesse se sentir à vontade e sem que existisse toda a burocracia ou todo aquele peso, né, de um convite formal para falar sobre um tema específico, fechado, duro, né? O artesanato ainda estava tateando possibilidades, e a gente, graças a Deus, fez parte de algo que se mostrou muito palpável e muito promissor, né? E quem estava com a gente quem partilhou desse nosso momento de descoberta e que imediatamente foi convidado para que juntos pudéssemos ter uma ideia, foi o nosso amado Juca Vieira. O melhor fotógrafo padeiro que existe. E assim, aí a hora que a gente pintou, então vamos montar um esquema para a gente poder falar sobre isso e ter essa permanência. Então aí veio a ideia da gente criar o site do Canal Craft, que a princípio seria um espaço de educação e cultura, de notícias e comunicação, voltado exclusivamente para o artesanato. O único voltado unicamente para o artesanato se manteve. A gente notou, né, que com a ausência das revistas, né, com o fim das revistas do mercado editorial, né, artesanal, hoje a gente tem um ou outro gato pingado por aí, mas assim, realmente, para quem viveu os tempos áureos das revistas de artesanato como nós, realmente fazia falta. Mas mesmo quando a gente tinha isso dentro da comunicação segmentada, não tinha algo voltado para notícias do mercado artesanal. E a gente sabe, vivendo nesse meio, que o mercado artesanal ele é dividido em algumas categorias, né? Tem o artesanato de raiz, tem o que eles chamam aqui de artesanato urbano. O artesanato chamado urbano é dividido em leve e com linha, enfim, existem todas essas subdivisões que muita gente que veio da moda e começou a
se destacar na costura criativa, não chamava de artesanato, e a gente tinha que trazer isso à tona e buscar informar mesmo, porque é essa a nossa função, sempre de mãos dadas com a educação. Então, informar da forma mais educativa possível e que a gente pudesse oferecer, né? Isso mesmo. E aí, a hora que a gente, no meio a gente estava montando ainda o projeto do canal, veio a ideia da gente fazer o podcast, que é esse que vos fala, e que era uma coisa que realmente não existia. A gente foi dar busca, procurar, tem podcast de artesanato? Não tem, assim, nada que... Hoje acho que a gente pode falar, tinha um ou outro podcast que já tinha sido feito, mas não com essa frequência, com essa periodicidade e respeito que a gente teve ao longo desse 1 ano com os nossos ouvintes. A gente realmente conseguiu manter uma coerência e uma determinação de pauta, um respeito ao leitor, tentando buscar os melhores nomes, e assim, a gente teve o elenco que a gente promoveu dentro desse 1 ano no podcast, só dá orgulho para a gente, porque realmente a gente soube, a gente sabe que a gente teve a nata do artesanato ali com a gente conversando, mas ao mesmo tempo a gente teve as pessoas mais gostosas, assim, que a gente pode falar de papo, de dar risada, de conversar, carinhosas, eu não digo um elenco de estrelas, não, a gente teve um elenco de amigos invejáveis, assim, para a gente olhar e falar assim, porra, meu, que legal, a sua turma é boa, né? E aí a gente, com o podcast que a gente lançou agora, está fazendo exatamente 1 ano, que veio o lançamento do canal com o podcast, o Podcraft, a gente inaugurou ainda assim com uma certa dificuldade das pessoas entenderem qual que é a função do podcast, né? Não é todo mundo, mas a gente continua lá teimando, a gente é insistente. A gente tem esperança. E quem ajuda a gente nessa empreitada, que veio junto com o Juca, é o Bruno Vieira. Veio no pacotinho. É o Bruno Vieira, que é o filho do Juca, que é o que a gente chama é o nosso garoto, né? É a parte jovem do Canal Craft. Né? O Bruno. Ele e a Beth, exatamente. Desculpa, Beth, que lapso. E ele trouxe essa visão, então ele ajudou muito a gente, não só a questão da tecnologia, ele continua ajudando, esperamos que ele continue por um bom tempo, mas ele trouxe mesmo essa visão desse olhar nerd que a gente ainda não tinha e que ele é tão necessário hoje, porque ele consegue alcançar as diferentes mídias, essas que a gente já não tinha mais tanta familiaridade, porque se renova com tanta frequência, né? Então, nosso agradecimento aí ao eterno, o Bruno faz parte do time, o Juca, assim, ele se empenhou mais no pão, então, assim, a gente vai fazer aqui uma propaganda. Sobre prioridades, né, gente? Então, para quem não sabe, pães da minha mãe, realmente... mas são maravilhosos, os melhores pães que, assim, pão artesanal não tem melhor do que com patrocínios de pães da minha mãe, estamos aqui fazer a propaganda para o Juca, mas realmente, além de um baita fotógrafo, ele é um padeiro, assim, de mão cheia, que vale a pena, façam suas encomendas que valem a pena. Coisa de gente que se propõe a fazer o melhor, o que quer que faça, né? Então, realmente, ele faz jus a esse propósito que é o dele, realmente incrível. Aí, Beth, no meio do caminho, tinha uma pandemia. Pois é, então o que acontece? Nasce o Canal Craft, a gente ainda final de ano, né? Que as doidas ainda lançam um produto aqui no final do ano, mas a gente não queria perder o time nem o tempo da ideia, então a gente falou, vamos arriscar. E aí a gente estava em janeiro fazendo as entrevistas, viajando pelo Brasil, ainda a gente foi fazer alguns podcasts fora de São Paulo. A gente fazia as entrevistas pessoalmente, que era super legal, super gostoso, a gente via todo mundo, beijava, abraçava, que era mais legal ainda, porque assim, o legal de tudo isso é que a gente pode ter contato com as pessoas, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente se vê. Então, no nosso caso, retomar contato com as pessoas, né? Muitos deles eram já amigos de longa data e a gente já estava na saudade. Vários projetos para a gente fazer livro, manutenção de conteúdo, né, para algumas empresas. A gente estava assim com o Canal Craft nascendo de uma forma tímida, mas muito bem. Porque assim, só para esclarecer, para quem
Sim, para quem não sabe, eu e a Beth, nós temos uma empresa que é a BF Comunicação e o Canal Craft é um filho dessa empresa. Então, essa empresa fazia, né, a revista da Mega Artesanal e faz ainda, né? Mas, enfim, foi assim que nasceu e falou, poxa, precisamos de mais produtos na nossa empresa e o Canal Craft é um desses produtos. Então, é por isso que fica parecendo que a gente que faz, mas é que são duas empresas separadas, é um produto dessa empresa. Para mim, assim, meio que meu filho é tudo igual, né? Então, nossa família. E aí, o que aconteceu? A gente vem uma pandemia, onde a gente até março, a gente estava seguindo num ritmo de trabalho, que até para a gente também ainda era novidade, porque vamos falar a verdade, a gente nunca tinha feito podcast, nunca tinha feito nada independente, assim, um site independente como a gente estava fazendo, mas a gente, tudo bem, estamos num terreno conhecido, não era um terreno desconhecido, era novidade, mas era muito viável, muito próximo, muito familiar. E aí, quando chega uma pandemia, pega a gente de surpresa. E, para nossa surpresa maior, apesar da pandemia, apesar de tudo que o mundo ia fazer, para a gente não mudou nada. Né? Assim, tirando aqueles trabalhos que a gente estava fazendo fora, ou que a gente estava pleiteando, para a gente continuou mais ou menos a mesma coisa. A gente continuou trabalhando home office, como a gente trabalha há mais de 15 anos, a gente continuou trabalhando por internet, como a gente já vinha fazendo, cada um na sua casa, não teve uma alteração. Então, o baque do trabalho para a gente não pegou tanto. E, em momento algum, a gente parou. Né? Vamos deixar claro isso também. Porque eu vi o pessoal falando assim, agora que começou a pandemia, eu vou ler. Muito pelo contrário, né? Com a pandemia. Eu falei, que horas que essa pessoa acha que ela consegue ler porque ela está em casa? Né? Home office nunca foi sinônimo de que você não trabalha. Pelo contrário, você trabalha muito e o dobro. Porque você acaba não tendo horário para mais nada, né? Você vira 12, 13, 14 horas trabalhando. Direto, sentado na frente de um computador. Isso é o normal para a gente. É estranho até quando você não faz isso. Hoje eu estou numa fase agora que como assim eu tenho uma hora livre? Vou poder comer? Não estou entendendo isso direito, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, veio a pandemia e talvez pelo fato da gente já estar habituado a esse ritmo de reclusão, né, domiciliar para trabalho, a gente já estava em quarentena, né, Beth? Só que, apesar da gente estar se achando as donas da cocada, vem a vida e te dá a rasteira, fala, filha, não é assim não que toca a banda toca de outra maneira, você vai ter que aprender muita coisa. E a gente acabou tendo que entender como que eu vou gravar um podcast, se eu tenho que ir lá, e como que eu vou fazer. E aí, no começo, a gente fazia os primeiros... E a gente repensou também os nossos propósitos, né, Beth? Porque, assim, se a gente se propõe a ajudar, a levar esperança, a levar informação, como que agora a gente vai se omitir? Esse é o momento em que a gente tem que fomentar mais o artesanato, né? Então. E aí foi onde a gente lançou a campanha Juntos pelo Artesanato, que era uma forma da gente divulgar os artesãos que estavam em casa e fazer um trabalho de divulgação dentro da nossa humilde casa, pequenininha, mas de repente que era uma forma de mostrar para eles, anuncia tuas coisas, coloca para vender. Com as ferramentas que a gente tinha, né? Então a Beth, para quem não sabe também, é uma esforçada aprendiz de a melhor estagiária. A melhor estagiária do mercado de design gráfico. E a gente se disponibilizou a criar as artes e a divulgar nas nossas redes e a disponibilizar todas as artes que eram feitas para que os artesãos também pudessem divulgar nas suas redes e assim fomentar o seu trabalho. Quem não era artesão ainda e estava começando nessa carreira, era uma forma de aparecer. Então a gente ofereceu essa mão de obra para quem não tinha esse conhecimento, mas para que ninguém deixasse de se divulgar, de mostrar o seu trabalho, desde que fosse artesão e quisesse fazer uma coisa bonita. Né? E aí, ainda no começo da pandemia, eu estava estudando, ainda fazendo faculdade, mas aí não deu certo comigo. Eu queria ver gente, eu não queria ver
enfim, eu acabei desistindo, mas a gente conseguiu entender um pouco mais, e mesmo por conta de filho, fazendo as aulas de EAD, né, que não é EAD, mas é aquela aula... Antes disso, veio o Em Quarentena Desafio do Artesão. Ah, que aqui que a gente estava pelo fazendo. Podcraft, nós começamos a entrevistar só artesãos para falar um pouquinho de como eles estavam se virando na quarentena. E a gente teve surpresas, histórias maravilhosas, né, Beth? Porque o artesanato, ele na quarentena, ele se reinventou muito rápido, né? Ele veio assim, peraí, o mundo... Não, peraí, vamos fazer mascarazinha. Até eu fiz máscara, vamos costurar máscara, vamos pôr a máscara aí pro pessoal, vamos vender. Eu tenho uma máscara feita pela Beth, entendeu? Estagiária de design gráfico e de costureira criativa. E de costureira, péssima costureira, mas enfim, que nem eu fui fazer, para quê? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, precisa de máscara. Onde compra esse negócio? Não compra. Você não pode sair. Como que você vai fazer? Então vai na máquina de costura, pega tecidinho velho que você tem em casa e vamos lá colocar para fazer. Ainda eu lembro que eu fui comprar Páscoa, né? Fui comprar ovo de Páscoa. Você doou muitas máscaras também, né, Beth? Então, aí eu cheguei no lugar lá do negócio, ninguém com máscara. Falei, gente, pelo amor de Deus, toma aqui, vamos usar máscara, porque é isso que pelo menos estão falando, e a gente tem que, né, de uma certa forma, cada um fazer aquilo que pode. Dentro daquele contexto, né? Fazer aquilo que você pode. E aí a gente fez a campanha, mas a gente fazendo o artesão e tal, mas ainda ficou alguma coisa. Eu falei assim, você via as crianças, eu via minha filha estudando, eu falei assim, gente, dá para fazer curso, né? Aí eu lembro. Então, a gente já tinha esse projeto, né, gente? A ideia do nasceu para ser informação e educação, mas era um plano para daqui a alguns anos, a gente ainda é pequenininha. E ideias assim, ideia de educação grande, sabe assim, sala de aula com professor, com coisa, de fazer com que... Profissionalizar o artesão. Esse sonho eu não desisti não, tá? Esse sonho continua muito, muito dentro da minha cabeça e do nosso projeto de levar mesmo a educação, o reconhecimento profissional com diploma, com reconhecimento junto à MEC, aos órgãos, né, estaduais, federais e municipais, eu não consigo entender como que não tem curso de artesão que capacite o artesão para ele ser como um profissional estudado, né? Um profissional capacitado academicamente para poder exercer aquilo que eu faço. Não por conta da técnica, a técnica cada um tem a sua, mas o artesão ele precisa ter noção de marketing, de química, de precificação, de didática. Tem várias coisas que ele precisa entender no contexto geral da profissão. Né? Então, é isso que a gente quer levar. E isso a gente não esqueceu ainda, tá? Isso daí é um projetinho que fica. E aí, mas da forma como a gente conseguiu entender que poderia fazer alguma coisa via computador. As aulas interativas poderiam acontecer. E a gente também estava fazendo alguns cursos, algumas atividades paralelas de conversa. O pessoal da Academia da Criatividade me ajudou muito a entender como que poderia transformar isso em aula, né? Ver as possibilidades. E aí entram as conexões, né, Faiga? Onde a gente consegue juntar uma ideia daqui, uma ideia dali, e essas ideias vão se formando uma terceira ideia. Né? E a sintonia, né? Como todos estavam carentes disso, como todos estavam em busca de opções, a gente queria, na verdade, com a ideia da educação, ainda que com a ferramenta computador, ainda que com a ferramenta internet, a gente não queria perder a oportunidade dessa troca que podia ter. Então, assim, as aulas virtuais, elas já estavam acontecendo, mas e as aulas interativas virtualmente? Isso a gente ainda não tinha. Então, não era a gente nem puxa aí a sardinha para o nosso lado. Foi uma carência. A carência que nos levou a fazer tentativas, né? E aí a gente convocou alguns, convidou, né? Não convocou, convidou alguns artesãos para descobrirem com a gente esse momento, de descobrirem com a gente como que a gente poderia transformar isso em realidade. E aí nasce o EAD Craft, né? Que é uma ideia de ensino à distância do artesanato.
aonde que o EAD Craft é muito legal? A hora que a gente consegue levar o artesanato para qualquer lugar do mundo, né? O artesanato brasileiro para qualquer lugar do mundo, de uma forma interativa, de uma forma bacana. A gente teve várias aulas, a gente chegou a dar vários cursos nesse período, né, de agosto para cá. Vou ser muito honesto, porque eu não gosto de enganar ninguém, não. Alguns temas a gente achava que ia ser um sucesso e não foi, como, por exemplo, pedagogia, que a gente queria dar didática para o artesão, a gente achou que ia ser um estouro, todo mundo ia querer, e não foi assim que aconteceu. A gente também teve um aprendizado de entender que alguma coisa ali a gente não fez correto, ou então tá alguma coisa acontecendo que não rolou. E aí a gente... Mas, assim, não significa que a gente não tem... Primeiro que deu certo, muitos cursos muito legais. Ainda semana passada a gente deu um que foi super gostoso, o Natal do Brasil, que aconteceu agora. E, assim, a gente parou um pouco por um outro motivo, que aí daqui a pouco a gente conta, né, dentro dessa história toda, mas porque, assim, a gente realmente, como empresa, como pessoas, a gente é uma empresa muito pequena e que não tem tantos funcionários, quer dizer, não tem funcionário, né, a empresa é eu e a FAIG, e a gente tem que dar conta daquilo que a gente faz, fazendo, e nem tudo a gente consegue abraçar, né, e fazer. Então, a gente parou um pouco com os cursos agora, por conta, justamente, apesar de estar preparando a convenção, que a gente já entra daqui a pouco nesse assunto, mas é 10 em 1, né? Então, parece que é pouco, mas são 10 cursos que a gente está dando junto com o pessoal da Convenção de Pintura Decorativa Brasil, que tomou o nosso tempo de vez, né? Antes disso, a gente deu uma estacionada um pouco nos cursos da EAD, porque a gente estava finalizando a revista Mega Artesanal Digital desse ano. Que era um projeto que a gente começou em janeiro desse ano, mas aí, com a pandemia, as feiras foram suspensas, havia a possibilidade de acontecer a feira ainda, né? A gente manteve essa esperança, então a revista, ela nasceu impressa, né? Então, assim, até a tomada de decisão dela virar digital e a gente ter que fazer a reformulação do projeto e tudo, então isso levou algum tempo, e depois, no toque de caixa, a gente finalizou esse trabalho. Então, isso tomou bastante tempo, foi também, é mais uma iniciativa pioneira aí, né, de uma revista totalmente digital e interativa no mercado artesanal. Então, a gente ficou muito satisfeita com o resultado. Quem não viu, porque eu duvido, né, que não tenha visto ainda a revista da Mega, mas que tenha curiosidade de acessar, é só acessar o site da WR, www.wreventos.com, www.wrsaopaulo.com.br. Isso. E lá você entra a revista da Mega Digital, a revista digital da Mega Artesanal, você vai encontrar a revista para acessar, para ver. Só de cursos, são mais de 50 cursos interativos para as pessoas poderem fazer, inclusive cursos do EAD Craft, temos 2 lá presentes. Um de bolas de Natal, aproveita que são lindas, e a outra do Kit Pet da Vera Portela, que tá uma coisa louca de enlouquecer qualquer um, de lindo, super bonitinho. Então, assim, a gente também conseguiu manter os cursos na revista da Mega. A revista da Mega, ela vem com um adendo de um orgulho muito grande da gente ter feito parte desse projeto. A gente só agradece a família WR, né? Família WR, porque e foi tanta descoberta, que eu brinquei, virou para mim quase que um bordão, né? A minha maternidade de neurônios, né? Porque, assim, é tanta coisa que a gente está aprendendo nesse ano, tanta coisa, que eu tenho 500 mil neurônios bebezinhos novos para eu alimentar agora, né? Então, assim, a gente tem que... E, assim, e não é que parou. Se vocês passarem, a revista da Mega parou, semana passada entrou no ar. Não, ao contrário. Ontem, eu conversando com a Júlia, a gente vem para... acho que dá para fazer isso daqui. Peraí, vamos lá fazer. E vem um desafio novo para tentar entender que eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa. Então, ou seja, as ideias que a gente está tendo e as possibilidades, uma coisa vai descobrindo a outra, e a gente vai estar aberto para isso. Eu acho que o Canal Craft trouxe para a gente
acho que o grande presente que ele nos deu desse um aniversário é justamente isso, a possibilidade da gente aprender e poder fazer, né, tantas coisas diferentes e se descobrir. E assim, a Feig é mais nova, bem mais nova do que eu, mas eu aos 53 anos, quase beirando 54, entender que eu tenho 300 mil coisas ainda para aprender e eu estou aprendendo, que é mais legal ainda. Nossa, gente, é revelador, né? As pessoas pensando em se aposentar e eu pensando e falei, opa, peraí, não tô... E você, artesão que nos ouve, deve entender bem isso, porque é assim que as mentes criativas funcionam, né? Quanto mais você cria, mais subsídios ela encontra para criar novas e mais coisas, né? Mais ela alimenta o seu universo de referências para criar mais e mais coisas. É isso que a gente faz também. Então, na realidade eu não coloco nem... Isso é o ser humano, né? A história da humanidade é essa. Se a gente parar para pensar, tudo veio daí, né? Uma coisa puxou a outra, que puxou a outra. E assim você fala, então quer dizer, estamos em plena produção intelectual, física, manual, tudo que vocês quiserem, a gente está aqui. E é legal, e tudo isso voltado única e exclusivamente para o artesanato. Né? Então, todas essas ideias, todas essas possibilidades, que pode até ser que lá na NASA já seja normal. Poxa, nossa, mas você não tinha pensado nisso? Porra, eles estão na NASA. A gente está falando aqui de pincel, de tinta, de bordado, né? E a gente trazendo todas essas ideias, sabe assim, trazer as ideias que para a gente é quase que eureka, coisa de gênio, né? Para assim, dentro do nosso universo, que sempre foi tão caseiro, tão introspectivo, né? Aquela coisa acolhedora, entre uma xícara de café, um cafuné no cachorro, você vai lá fazer alguma coisa que você gosta, né? Que de repente é legal, mas a gente está conseguindo trazer entre a xícara de café, entre o chamego no cachorro, um aprendizado de tecnologia para a gente poder levar adiante mais o artesanato, né? Então, eu acho que é isso que é o nosso propósito. Por uma outra via está sendo cumprido, né? E eu acho que é isso que me deixa mais animada ainda. E a parceria da vez agora é com a Convenção de Pintura Decorativa Brasil. Que mais uma vez surpreendeu a gente muito, porque a gente são 10 professores de pintura, muito queridos, todos eles, assim, amados. Alguns, assim, vou ser honesta, nem a gente não conhecia pessoalmente, só conhecia por nome, mas não pessoalmente. Caso do Carlos, da Romi, da Antônia, que a gente sabia que existia, mas não tinha esse contato com eles. E a gente descobriu uma turma tão legal, gente, que assim, eu tô com muito medo da semana que vem acabar a convenção e eu ficar no maior banzo de saudade deles. Quero aproveitar e parabenizar você que já se inscreveu, porque realmente é um privilégio poder fazer aula com esse grupo de professores, realmente a nata da pintura decorativa, que estão empenhadíssimos e preparando material muito bacana para vocês. E assim, só que assim, o empenho está sendo tanto que a gente extrapolou o número de inscrições que a gente tinha em mente e capacidade, assim, a gente está, meu Deus do céu, da onde que vem tanto número? Da onde que a gente... Estamos trabalhando para atender a todos da melhor maneira. Estamos trabalhando, mas assim, o que a gente achou que ia ser assim, umas 300, 400 pessoas, a gente já está 1.300 pessoas, mais de 1.300 pessoas inscritas. Já passamos das 1.300. A gente não tinha ideia de que isso aconteceria nessa proporção, e a gente está mais feliz. Mas também estamos 1.300 vezes mais felizes. Bem por aí mesmo, todos muito bem-vindos e todos muito bem acolhidos ao nosso cantinho aqui. A gente intitula que o Canal Craft é o seu espaço de artesanato no mundo, né? Então a gente abraça mais essas 1.000 e tantas pessoas que estão chegando aqui junto com a gente, inscritos no canal. Então a gente fica muito feliz de ter juntas essas pessoas colaborando, celebrando essa data com a gente, cantando parabéns com a gente. Foi muito feliz. É um presentão para a gente. Exatamente. E os nossos planos e as nossas expectativas é que isso extrapole mesmo, que isso cresça, que novas parcerias surjam, que novos projetos aconteçam. Alguns já estão aí na mente, outros já estão no papel e alguns ainda estão, eu sei que no universo, para nos alcançar, e eu tenho certeza que esse encontro vai acontecer na hora certa, porque realmente o artesanato ele é
acessível a todos nós. Tem projeto, tem trabalho e tem reconhecimento para todos nós, eu tenho certeza. A gente acredita muito nisso, a gente acredita não apenas no artesão, mas em todos os profissionais que se dedicam a fazer o seu melhor, seja no que for. Ah, legal. Bom, mas não pense que parou por aqui. Ano que a gente começa agora o 2º ano do Canal Craft e muito felizes ainda, com gás, com muita coisa para acontecer. Tem muitas expectativas, como a Faiga falou. E a gente queria, sim, já meio que se despedindo, né? Aproveitando, já encerrando essa nossa conversa, que senão me deixa aqui, eu vou falando até o ano que vem. Chega ao 3º ano e ainda não parei de falar. Então, assim, muito feliz com vocês juntos com a gente. Espero que continuem assim e conversem muito, porque a gente gosta de papo, a gente gosta de conversar, a gente gosta de ter ideias. É por meio de diálogo, sim, que a gente vai conseguir crescer, todos nós. Então, é muito importante a gente continuar conversando, que nem, por exemplo, hoje a gente está fazendo assim, a primeira vez que a gente está gravando para vocês verem a gente conversando para poder ir para o IGTV. Nunca tinha feito isso. É de aniversário, gente. Programinha de aniversário, mas quem sabe não fica, né? Porque é legal, eu tô gostando dessa brincadeira, eu tô achando divertido, da gente levar a imagem e vocês poderem ver um pouco da gente conversando, como que acontece, como que funciona, como que é, né? Porque às vezes só escutar a vozinha pelo IGTV também pode ficar mais gostoso de vocês conversarem com a gente. Um beijo grande para todo mundo, deixo aqui meu carinho, meu amor, meu agradecimento, a gratidão mesmo por tudo, por estarem com a gente e por continuarem com a gente, e vem que tem mais. Ano que vem tá aí. É isso, gente. A Beth sempre conseguindo colocar em palavras tudo aquilo que a gente quer ouvir e que a gente gostaria de poder falar, né? Mas é realmente esse o sentimento, é essa a proposta. O Canal Craft, ele nasce de um sonho. O Podcraft, ele é a materialização, ele chega no momento da materialização desse sonho e a gente está aqui inteira e materialmente para poder oferecer cada vez mais e fazer que esses sonhos rendam cada vez mais frutos e alcancem cada vez mais pessoas. Basta acreditar que a gente pode fazer mais e melhor e a gente vai chegar junto. É isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft e dizer que na próxima semana a gente vai estar aqui. A gente tem um encontro marcado no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Até mais! Tchau, povo!